Terça-feira é Dia Nacional da Consciência Negra. E o nosso InterTV Rural de hoje faz uma homenagem a esse povo guerreiro que influenciou a nossa cultura até mesmo no campo. Então a gente mostra um exemplo de comunidade de remanescentes quilombolas na zona rural de Cabo Frio, que mantém essa memória acesa. Eles estão fazendo um bonito trabalho de resgate da história e de incentivo da produção rural. Começaram um trabalho ainda tímido, mas querem muito mais. E se depender da força de vontade e do trabalho, isso não vai demorar muito para dar bons frutos. A reportagem é de Cristina Frazão e Eduardo Bernabé. Dona Hércia, 89 anos, uma das relíquias da comunidade quilombola Maria Romana, na localidade de Araçá, segundo o distrito de Cabo Frio. Maria Romana era a tia dela. E eu que fazia algumas coisas para ela, quando ela lavava uma roupa, lavava, uma coisa que eu fazia. Aí quando eu casei, meu Deus do céu, meu filho na fala até hoje, chorou daqui na barra. As lembranças dos parentes mais velhos ajudaram Lamiel, sobrinho neto de Maria Romana, a desvendar o passado da família. Desde que se aposentou há pouco mais de 1 ano e meio, ele foi em busca de documentos que comprovassem a história que ele só ouvia falar. Eu consegui identificar dentro da minha própria família que todos eram remanescentes e todos quilombola. Isso aí fez com que eu partisse para a luta. Parti primeiro por reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, depois partimos para a associação, depois partimos para a busca dos documentos originais que a gente sabia que alguém tinha. Sempre falava, alguém tem documento original. Agora com quem estava, ninguém sabia. Era documento que é tão antigo e tão original que a família sempre guardava 7 chaves. Alguns eu peguei e fui em busca do processo, que já tinha sido aberto o processo de inventário. E quando eu fui no fórum, conseguimos localizar alguns documentos, até original que estava colocado no processo. E assim resgatou esta rara foto de Maria Romana ao lado da irmã e descobriu, por exemplo, que ela foi herdeira dos 58 hectares de terra por um acaso, por um erro do tabelião que inverteu os nomes e escreveu o nome da filha no lugar da mãe, que se chamava Romana Maria. E só tirou certidão de nascimento 5 anos antes de morrer, aos 108 anos de idade. E que apenas 2 anos antes fez um testamento que garantiu o futuro da família. No documento, ela escolheu 31 herdeiros, um deles o irmão, avô de Lamiel. Através do resgate da história, a gente consegue trazer também políticas públicas, o desenvolvimento, fazer com que a comunidade seja autossustentável. A gente busca o reconhecimento em termos de direitos, que tem alguns direitos que são violados, e são violados por falta de informação, por falta de conhecimento. Sem esse movimento, hoje, isso aqui estaria muito pacato e as pessoas estavam passando por situações realmente muito complicadas, a qual, quando eu cheguei aqui, eu encontrei. A história dos quilombolas ainda está espalhada pelas terras. Aqui andando pelo terreno a gente ainda encontra, né, muitas peças, muitas ferramentas usadas na época da escravidão, né? E elas estão ficando por aqui, vocês estão num trabalho de tentar recuperar elas, né? Nós estamos buscando agora o trabalho de restaurar, inclusive eu estou semana que vem indo no IFAM, porque existe algumas coisas que eu preciso catalogar e o IFAM é um órgão que trabalha em cima dessa restauração. Essas aqui, por exemplo, são o quê? Que peças são essas? São os parafusos sem fins. Essa propriedade aqui, por exemplo, é uma propriedade que ela foi adquirida devido à habilidade que o nosso tataravô tinha com madeira. Ele que fazia as peças, ele que fazia as senzalas, ele que fazia os casebres, ele que fazia os paiol. Então ele tinha habilidade de trabalhar com madeira. E sobrou muitas coisas, nós temos outras coisas lá na minha residência. Essas peças aqui são parafusos para casa de farinha? Enfim, isso aí é da casa de farinha. São 2 fusos que é feito na mão, foi feito na mão, onde prensava a mandioca depois de serrada, poder adquirir a farinha. Lamiel fundou a Associação dos Remanescentes do Quilombo Maria Romana, a Arquimar, junto com o primo Altair e outros parentes no ano passado. Desde então, a luta deles é trazer de volta a família para as terras. E para isso, querem servir de exemplo, mostrar que é possível sobreviver do campo. Plantaram várias lavouras de legumes e árvores frutíferas, iniciaram a criação de alguns animais, abriram lagos e colocaram peixes para desenvolver a piscicultura. Como você está vendo nisso, a gente está transformando as lagoas, fazendo criatório de peixe. E para frente, queremos aumentar os açudes
para que possa se viver uma vida sustentável, né, com o trabalho da agricultura e também da piscicultura, que é um dos sonhos, né.